queria solicitar a todos aqueles que estão reunidos aqui no recinto da casa, não apenas a nossa sala de trabalhos, mas em todo o ambiente. Obrigado por essas paredes espirituais e materiais, essa casa tão cara ao nosso amado Padre Pio. Nós fôssemos cessando as nossas conversas, ainda que estejamos fora das salas específicas de trabalho, não podemos esquecer. O trabalho espiritual ocorre aqui, sem barreiras algumas. Não há barreira material na presença dos nossos amigos, então, onde nós estamos, eles estão conosco. Isso faz com que o lugar se torne santo. Nós podemos fazer qualquer lugar se tornar santo se o nosso coração vive em santidade, ou seja, em completude, em integração perfeita com a luz. Não é a santidade de altares construídos pela idolatria humana, nem a santidade de religiões, mas essa é a verdadeira santidade. Portanto, em locais como aqui, em todo lugar, independentemente de que religião seja, ou de religião alguma, ou em meio a uma multidão, um filho ou uma filha do Altíssimo se conecte com o Pai, se estabelece a santidade. Em meio à natureza, em meio ao alcazar do mundo, mas aqui, em lugares em que se busca isso, nós temos uma facilidade a mais. Temos já os nossos amigos perto de nós. Não houve a necessidade de partir de nós. Pensamento, o estado interno para a conexão com o divino, estão aqui ombreando conosco os amigos invisíveis, como nos chamar, para o conhecimento desse mundo que é liberdade, que é o desfazimento de sonhos e ilusões tão arraigados. A esses sonhos e ilusões atribuímos o caráter de realidade dura, implacável, e, no entanto, são realidade dura e implacável, até que despertemos. Esses amigos que aqui estão nos oferecem sempre essa oportunidade. Vamos aproveitar. Portanto, onde estivermos, vamos silenciar a voz física para que fale em nós outra voz do silêncio. Vamos aproveitar que hoje, simbolicamente, com valor profundo, nos reencontramos mais uma vez para o começo. E antes de começarmos, a parte de nosso encontro em que a palavra procura ser canal de alguma coisa maior do que nós, vamos aproveitar o silêncio, vamos mergulhar dentro de cada um de nós.
Hoje não por mérito nosso, verdade não temos algum, nenhum. Estão presentes amigos espirituais que já marcham bem à frente por serem despertos e planificados na santidade que ainda cada um de nós luta para alcançar, fazendo com que o ego aos poucos vá percebendo a sua natureza divina e se liberte de suas próprias ilusões. Esses amigos estão conosco como assinalar a confiança em cada um de nós e a demonstrar o amor incondicional, o único instrumento válido para despertar a potência divina, o poder incomensurável que apenas a realidade divina, a única realidade, nos concede. Vamos aproveitar, pois, a presença desses amigos por alguns minutos, aonde estivermos, vamos acalmar a nossa respiração, de olhos fechados. Vamos permitir o fluxo de ar que penetra cada inalação. Traga com ele forças vivas. Não é apenas o oxigênio vivo que renova as células do corpo, como esse ar penetra, mas outras forças renovadoras, aportar mensagens sublimes, códigos da alma, que penetram fundo e fundo, além do corpo físico, que a cada expiração não apenas o fruto da oxidação dos gases que expelimos, devolvendo a vida à sua economia sublime, aquilo que dela tomamos, mas nos deixam também forças sutis que passam despercebidas no nosso dia a dia, mas nos deixam livres. Se quisermos com calma, vamos perceber que a luz, ao entrar a cada movimento respiratório, liberta partículas escuras, mas que não são desprezadas, serão trabalhadas para se transformarem, por sua vez, em luz, quietude a luz. A gente lá, nos nossos movimentos, sentir que aos poucos seja assim. Podemos perceber a presença desses amigos que se transformam em condutores de amor incondicional, de luzes, vamos mergulhando nesse mar
onde a voz do silêncio fala de um poder infinito. Inspirando, expirando. A luz vem, a treva sai, mas o seu destino é volver a ser luz. Vamos sentir cada um de nós que seja assim. Cada um de nós é tocado num ponto específico. Parado, preparo, semente. E à medida em que vamos percebendo isso, vamos compartilhando o que estamos recebendo com quem seja. Aqueles mais próximos, até a cada um dos irmãos em humanidade, a cada ser vivo, a cada ser que aparentemente não vive, porque isso também é ilusão, tudo é vida. E à medida em que a respiração se movimenta, os ciclos do ar que entra, da luz que entra, do ar que sai, vão se tornando um só, porque tudo é luz. Percebendo forças novas, renovo, semente. Vamos cada um de nós nos lançar sem medo. Uma liberdade. A terra que é nossa, prometida, a promessa há de sempre se cumprir. A consciência cósmica, terra de vida, vida plena. Vamos continuar respirando. Agradecendo. Não pelo nosso mérito, mas há algo além do mérito, há uma liberdade oculta que se chega caminho do amor. E é esse amor que saboreamos nesse momento. Profundamente agradecidos, curados.
que a paz seja conosco. Esse recomeço de ano sempre simbolicamente vale mais coisas. E aí vamos nos acostumar, uma das coisas que eu sempre pensando aqui, né? Porque vocês já estão aqui meditando há algum tempo, a gente se integra, e aí de repente a coisa acende, a gente passa para outros assuntos de volta. Isso é muito interessante porque esse talvez seja um dos grandes aprendizados de espiritualidade, para nós sabermos manter os nossos estados internos, independente das circunstâncias. Então, assim, por exemplo, a gente acendeu a luz aqui, as pessoas vão chegar, vão sentar e não vai mudar nada em relação àquilo que nós estávamos até há pouco tempo no escuro, concentrados. Quer dizer, esse é o ideal. E aí um dia a gente chega lá. Então é um bom treino a gente manter esse estado que é uma palavra veio buscada, procura definir sem definir isso. É um estado equânime, né? A pessoa permanecer. O Yogananda diria que quem chega ao mundo vital para Samadhi está nesse estado. Então, a palavra Samadhi já diz que tem um caminho a percorrer, mas eu acho que vale a pena que a gente insista nele. Ou seja, vamos fazer um aviso, vamos falar de coisas que aparentemente nos divergem naquele estado anterior, mas na verdade não. Continua valendo. Depois a gente vai falar só de bobagem aqui junto, continua valendo. Eu acho que a última vez, lembrados, que eu falei aqui, foi quando nós comentamos sobre o dia 21 de dezembro. Não foi isso? Acho que foi a última vez que a gente veio falando. Porque nós, o Morton brincou aqui, né, que esse ano não haja previsão nenhuma de fim de mundo, e a gente, quando conversou a última vez, nós falamos que, na verdade, o que a gente perde de oportunidade quando coisas sérias são levadas de uma forma ou irresponsável, ou de forma jocosa, ou de uma forma que a gente deixa passar de lado os significados verdadeiros. Passou o dia 21, o mundo não acabou, e aí isso pode ser para muita gente uma conclusão bastante superficial, dizer assim, mais uma data de fim de mundo. Né? Que não houve, isso em parte é verdade, até porque nenhuma previsão de fim de mundo foi, ou é, melhor dizendo, digna de crédito nesse sentido, né? Marcar-se uma data para que as coisas aconteçam. Isso não existe dentro do processo cósmico. Nós vivemos um processo dinâmico onde há um jogo de forças permanente, que é somente conhecido em níveis muito profundos do ser. Nos níveis superficiais, eles se tornam, às vezes, até objeto de jocosidade. É impossível marcar datas, mas ao mesmo tempo, não é para chegar a dizer, está vendo como as pessoas marcam as coisas? Esse não é um fim de mundo, mas um processo muito sério. Está acontecendo, e esse dia foi um dia dentro dessa cadeia de eventos que conduzem esse processo sério.
e que esse processo vai passar desapercebido para aqueles que não querem percebê-lo. Entre aspas, porque desapercebido ele não passará. Mas para aqueles que querem percebê-lo, ele traz dentro de si um potencial enorme. Para quem tem um objetivo, ou procura ter o objetivo, de encontrar respostas para as nossas perguntas básicas e para se jogar num caminho que leve a essas respostas, um caminho que nos conduza à nossa verdadeira natureza. Muito bem. Não houve um fim do mundo, mas nós, certamente, eu acho que todo mundo que está aqui certamente tem alguma busca espiritual. A gente está percebendo que algo mudou. O que seria essa coisa que mudou a partir do dia 21? Que não era o mundo físico acabar. Com todas essas previsões, isso era uma bobagem. Mas só esse lado da história é uma bobagem. Tem um outro lado também um pouco bobagem, né, que diz assim, não é o fim do mundo, mas nós entramos numa era de consciência, onde nós vamos sair da terceira para a quinta dimensão, né, então vão chegar os extraterrestres, vão trazer isso. Nós também estamos procurando, né, e a gente fica pensando, onde é que está a terceira, a quinta dimensão, a sétima, que eu não entrei ainda, não virei luz. Esse também é um lado um pouco bobagem, porque as coisas não se medem assim. Agora, no centro da história, afastando essas percepções superficiais e quase infantis, seja aquela que nega, de uma forma peremptória e diz, olha, o mundo não acabou, olha quanta bobagem se diz por aí, e seja aquela que diz, não, o mundo não acabou, mas ele não ia acabar, o que vai acontecer é a mudança de dimensão, vamos passar de uma dimensão para outra, e vamos entrar nisso ou naquilo, e as pessoas imaginam aquilo de uma forma objetiva. Uma coisa e outra não tem muita consistência. Mas o centro da história tem mais consistência do que a gente pensa. E muito mais sentido, muito mais significado. Porque, na verdade, o que realmente houve, o dia 21 é apenas um marco, estava previsto por um povo que seriamente lidava com a espiritualidade. Né? Os maias eram uma civilização a quem nós devemos respeito e o nível de espiritualidade se deve efetivamente respeito a eles. Marcava apenas um processo que a gente só pode entender melhor quando a gente hoje tem a nossa visão. Que é impressionante, porque a civilização ocidental só tem essa visão de muito pouco tempo para cá. Vou explicar qual é a visão. Os maias, então, provavelmente já tinham essa visão. Os maias falam, a gente repete aqui, falavam, continuam falando, em tempo cíclico. E esses ciclos só podem ser compreendidos num nível muito amplo de entendimento do cosmos. Nós não podemos falar apenas olhando para o nosso planetinho, para a Terra e para a sua circunvizinhança. A civilização ocidental só foi começar a entender a amplitude do universo de verdade de menos de 20 anos para cá. Mas como? A gente não sabia do universo? Bom, a teoria do Big Bang, que já está em grande parte superada, é da década de 60. Depois dessa teoria, outras tantas constatações científicas foram sendo trazidas à luz e vão nos surpreendendo cada vez mais. E hoje a gente sabe, por exemplo, que a nossa galáxia, que até o século XIX era tida como uma das milhares do universo, né? Se conhecia as mais próximas, Andrômeda e a galáxia do Cisne e outras tantas, a gente sabe que ela é uma entre as, e esse número vai aumentando cada vez mais, uma entre as 400 bilhões. Eu estou dando um número para vocês que amanhã a gente vai saber que é maior. Essa nossa pequena galáxia, que a gente achava que tinha 100 bilhões de estrelas, eu me lembro, na década de 90, quando a gente começou aqui na casa, eu usava esse número como um número fresco de informação científica. A gente sabe que essa que a gente pensava que tinha 100 milhões na década de 90, bilhões, desculpem, de estrelas, hoje tem 450 bilhões. E o que aconteceu no dia 21? Essa galáxia ela está em movimento como tudo, ela é um sistema. Nesse sistema orbitam
estrelas, é uma galáxia em espiral. O Sol, nossa estrela com os seus planetas, está num desses braços e faz o seu movimento. Pois então, aquele ciclo maia predizia não o fim do mundo, mas predizia algo que foi constatado astronomicamente, que é o alinhamento da nossa estrela com a estrela principal alfa de Pleiades, Alcíone, um ângulo com Aldebaran, alfa de Touro, que monta no espaço uma espécie de hipercubo, e a Terra, em seu eixo, alinha-se com o que nós chamamos de centro da galáxia, onde também sabemos há pouco tempo que existe um buraco negro. E de buraco negro, na verdade, não tem nada, mas isso não é informação científica que a gente não está falando aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte: esse ciclo, então, se completa como um giro, é como um grande ano novo. Olha, nós todos sabemos, ainda que a gente, que quando você completa algum ciclo, sempre existem possibilidades de recomeço. Todo final de ano a gente faz os nossos votos, a gente faz as nossas listas de resoluções. Eu tenho algumas guardadas, assim, é engraçado até. Eu recomendo que a gente vá nas nossas listas de ano novo e passado e veja. É instrutivo. Mas o fato é que esse recomeço é naturalmente percebido por nós. Esse ciclo termina e se renova no mesmo momento. Ora, em termos de sistema, em termos de planeta, isso é uma verdade. Então nós estamos realmente num momento que a gente não pode medir. Eu seria leviano se eu dissesse para vocês que eu sei exatamente o que acontece. Eu vi gente prevendo pouso de disco voador, porque entramos nesse ciclo. Eu acho que não é isso que importa. O que importa é, nós estamos entrando num estado de consciência e isso é uma medida própria de cada um de nós. Entrar numa quinta dimensão, num estado de consciência superior, é possível sempre. Não são os eventos que determinam, como diz a nossa Rosa querida, a astrologia predispõe, ela mostra os fatores que são favoráveis e desfavoráveis, mas ela não determina de uma forma fechada. Você tem liberdade. Ora, num grande processo cósmico, o sistema inteiro e a Terra como componente dele está em face a isso. E é lógico que vai haver transformação. Ou a gente olha para lá e ninguém duvida que está havendo transformação no planeta. Alguém duvida? É preciso algum apocalipse mais intenso na sociedade, na forma de ver as coisas. Cada coisa que a gente vê hoje, você há 10 anos, por todos os sentidos, é como um grande influxo de energia que vem e esse processo vai levar a uma transformação. Não precisamos de datas marcadas, nem precisamos de eventos externos. Até porque, vou voltar aonde eu interrompi, a consciência pode se transformar a qualquer tempo. Ela não está determinada por ciclos fechados. Até porque não existem ciclos fechados, nem círculos fechados. Esse círculo fechado é uma abstração nossa. O único círculo verdadeiro no cosmos é aquele de raio infinito, que compõe o próprio cosmos. Círculos fechados são abstrações da consciência parcial do homem. Por que razão? Eu fecho um ciclo aqui, é claro, numa parede ou numa lousa, ou no quadro negro, numa dimensão inferior. Mas eu aqui onde nós estamos, por exemplo, a volta da Terra, vou dar um exemplo para vocês. A rotação terrestre não é um círculo. Porque a Terra, quando terminou um dia, andou um pouquinho. A volta da Terra em torno do Sol não é uma curva elíptica. Não se fecha, porque quando a Terra completou o seu ano, o tempo em que ela faz a rotação, o sistema foi. E esse sistema fez uma volta de 26 mil anos em torno da galáxia. E aí, alguma coisa está em jogo, forças estão em jogo. E elas estão aqui, da mesma forma como aqui estão nos cruzando. Nesse exato instante, infinitas forças que nós
aparentemente não estão interagindo conosco, mas estão. Isso dizendo só no nível do que nós chamamos matéria. Né? Ou se nós, porque se a gente tiver aqui um receptor de rádio ou uma TV, a novela está prontinha, está passando aqui por nós. Nem se fala de novela agora, mas... Só que a gente, cadê a novela? Ela está aqui. Se eu ligar na parede de TV, ela vai aparecer direitinho no seu transcodificador, na tela da TV. Portanto, essas forças estão, e a gente vai interagir com elas, ou não, em maior ou menor intensidade. Passar num estado de consciência, de um estado de consciência para outro, a gente pode até ser empurrado a isso. Eu não vou dizer a vocês também, não seria leviano dizer que isso seria um... Se não, né, como é que é? Se você não for para esse estado de consciência, você vai ser degradado do planeta, para planetas inferiores. Pode ser que isto ocorra. Não sou leviano de afirmar isso. Existem dados até que... Mas esse não é o processo, a gente não precisa viver sob temor. O nosso grande problema é outro, e nós precisamos rapidamente tomar consciência de que é a consciência que a gente está buscando. E esse estado de consciência, até porque nós temos uma ideia, a triste mania de caracterizar consciência como algo passivo, como algo apenas conceitual, quando ao contrário, consciência é potência. Um estado de consciência, como nós estamos buscando mal definir, é algo que está relacionado a uma potência ou a um potencial que é infinito. Então, quando eu entro dentro deste potencial, lembrando do que o Otton nos deu, que eu até brinquei depois dessa não precisa, é a tal pérola que você mergulhou e encontrou. No momento em que você tem esse potencial, você e o mar se tornam efetivamente um. Lembrando de Yogananda que está aqui presente hoje. Pois, consciência então não é virtualidade. Até porque virtualidade não é virtualidade. A gente sabe disso hoje. A infantilidade de ter separações entre o que é virtual e o que não é, vai se mostrando cada vez mais pelas fronteiras que se... Né? Nós estamos numa fase em que a humanidade está indo de encontro a todos aqueles castelos ilusórios que tão bem nos serviram. No sentido de tão bem nos servir, muitas vezes, esse tão bem está misturado com dor e sofrimento nessa caminhada evolutiva, que vai acabar agora, ou a gente imagina que começa a acabar, né? Ou vai chegar um dia, abre-se os céus, um Messias aparece nos céus para julgar as pessoas. Respeito muito essa ideia, mas a gente vai percebendo, com o tempo passando, que a verdade que está nesse conceito é sempre muito mais profunda, muito mais codificada do que a superficialidade apenas de uma cena grandiosa. E por ser mais profunda, muito mais intensa, muito mais real, e a cada um de nós fala e deve falar muito mais de perto, porque vai depender nesse processo de algo que nós podemos fazer, e não apenas esperar que venha de uma fonte externa ou de um terceiro externo. Então nós estamos, queiramos ou não, percebamos ou não, num momento em que fica mais fácil. Agora eu vou voltar ali onde fiz uma pequena interrupção. Entrar em consciência superior a gente pode a qualquer momento, volto a isso. Fica agora, por esse ciclo completo, por completude de um ciclo, o início de outro se dá, fica agora mais favorável a que as coisas se apresentem de uma forma mais veloz, mais intensa, àqueles que se mobilizam para isso. Nós podemos fazer isso por nós e podemos fazer isso por terceiros. Porque os terceiros, nós acreditamos terceiros, no final das contas, na raiz somos todos um só. Então nós podemos fazer por nós, podemos fazer por aqueles a quem amamos,
por aqueles que caminham junto conosco, dá para fazer. Essa é a ideia que a gente tinha para conversar hoje. E aí, nos valendo, eu espero que durante o ano de 2013 continuem essas belas coincidências. Nos valendo, e aí a casa, para quem não conhece a casa de Padre Pio, que a gente... Eu ia falar hoje até um pouquinho sobre isso, sobre a casa, sempre morrer nisso. O grande movimento que fez essa casa surgir não foi fazer uma casa que cresce, que atende 1000 pessoas, que faz não sei quantas curas, e que vai aparecer aquilo ali. O grande movimento que fez essa casa surgir foi dar a possibilidade às pessoas de, com liberdade, buscarem a sua própria santidade interior. O que é isso? Santidade interior é, na definição da palavra que a gente bate muito ao longo dos anos, não é a santidade do altar, não é a santidade das pessoas se comportarem como santos e precisam ter movimentos externos ou atitudes exteriores. Não é nada disso. Santidade vem da palavra integração, completude, consciência, liberdade. A casa surge para isso, ela surgiu para isso. E a palavra liberdade define bem a busca que nós temos, né, está sintetizada nesse quadro. E aqui só o lado espiritual ou religioso da história, mas leiam isso em todos os sentidos. A gente tem a liberdade de poder trafegar entre as diversas linguagens trazidas pelos diversos mestres que acabaram se transformando em diversas visões espirituais e até mesmo em religiões organizadas. Que pena! Essas diversas linguagens a gente tem liberdade de usar. E aí calha, novamente, eu comecei essa história toda, que a gente tem uma segunda-feira muito interessante para começar a falar sobre isso. Esse ano, que começa agora, né, começou agora, dia 1º, então hoje é 14, mas vamos imaginar que aqui para casa, nesse exato instante, começa a nossa jornada de mais um ciclo. Começa um momento muito interessante. E o caminho que a gente vai usar para analisar isso é o caminho que foi usado pelos cristãos também até um certo momento, mas é usado dentro da Cabalá e do judaísmo até hoje. E analisar as escrituras em etapas e analisá-las em etapas semanais, e entendendo que essas escrituras, aí nós estamos referindo especificamente à escritura sagrada, que é compartilhada pelos cristãos e pelos judeus, e pelos místicos cristãos e judeus, e aqui está uma Bíblia cristã. O Antigo Testamento é todo herdado diretamente do judaísmo. Analisar durante o ano porções semanais da Torá, ou seja, o Pentateuco. São os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés ou atribuídos a uma recepção divina no Monte Sinai. E aí, é interessante porque o estudo que começa hoje tem tudo a ver com o início de ano, e a gente ia procurar fazer a ligação, olhando esse estudo, entre 3 figuras, para tentar mostrar que elas compõem no mesmo conjunto, e todas as divisões que houve ao longo dos anos só refletem a nossa incapacidade de entender a vida como um todo. Eu não sei nem porque eu estou envolvendo os nomes aqui, mas está saindo assim, tá? Talvez fique mais fácil para vocês verem ali. Tá ruim? Tá claro. É, então eu vou passar por cima. Hoje eu não tenho a Cláudia aqui, a Cláudia fica de contra-rega, a blusa cozinhando. Ponto, ela vai dizendo. Ela fica ali. Tá claro, bota mais aqui, preto. Oi? Você tá aqui. Melhorou? Melhorou. Eu escrevi isso aqui, mas Jesus, eu coloquei Jesus, eu podia pôr esse nome em hebraico, Yeshua.
e é Josué. Não sei o que traduzem diferente. Eu até sei, mas também não é o caso. Numa visão superficial, aqui tem o pai das 3 religiões monoteístas, primeiro dos patriarcas Abraão. Aqui tem aquele que recebe uma missão de libertação de um povo para encaminhá-lo à Terra Prometida. E aqui aparece alguém que vem dar significação a esse processo, como fechando um círculo que nunca se fecha, sem que isto crie, no entender desta casa, uma superioridade, vou começar assim, tá? Entre as figuras que estão aqui. Até porque todas elas foram categóricas, todos eles foram categóricos em dizer isso. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, de quem é o maior. Os 3 falaram de si próprios como jamais alguém pense que eu sou o maior. Ou o maior, ou só, ou aquele. Todos falaram sempre com uma visão cósmica. Pois então, esse pai dessa religião, esse que traz o Sinai e aquele, a ideia é a gente começar falando, então hoje, começar a terminar, falando sobre a força que existe nesse período, que coincide com o começo de ano da nossa casa, e portanto por isso eu resolvi compartilhar isso com vocês. O estudo de hoje nos refere a um trecho, eu vou começar por aqui, por esse meio, que se refere a um trecho da Torá, que é tão significativo que vale a pena a gente dar uma olhadinha nele. A Parashá Rosa. É essa aqui. Bo, em hebraico. O que é a Parashá? São exatamente aquelas porções que a gente estuda semanalmente, olhando códigos. E o que Bo estuda? Bo. A palavra Bo. São 2 letras. Um Beit e um Aleph. Bo estuda o período, todo mundo já ouviu essa história no colégio, no catecismo, em que os hebreus presos no Egito vão, quando Moisés chega e começa a pedir ao faraó a libertação, e começa, após a negativa do faraó, a se sucederem por comando divino as pragas. Vou fazer a pergunta que eu sempre faço, né? Eu sou... Mas fazer uma brincadeira aqui, não sei quanto tempinho hoje. O pessoal da minha família brinca comigo que eu adoro contar história repetida. É verdade. Eu às vezes passo num lugar e então tem uma coisa ali que eu repito sempre, então já vem aquela gargalhada prévia. Aquele lugar remete a uma história e eu conto aquela história sempre. Isso aqui vai ser. Quantas pragas são? Ó, ela já viu essa história várias vezes. Quantas pragas são? 10. Viu como vale a pena contar? Não são 7, nada a ver, até porque o erro não é erro, porque... Gente, olha só, o mundo é uma coisa muito engraçada, a nossa vida é muito engraçada. Isso aqui parece uma bobagem, né? Não são 7, são 10. Acontece que as pessoas falam 7, e muita gente pensa que é 7, onde isso vai influenciar na vida da gente? Não. Mas tem coisas que são assim e que influenciam, tá? Nosso mundo é um mundo de ilusão. Se a gente parar para olhar, as ilusões em que nós vivemos vão a esses níveis. Estou dando um exemplo bobo, mas assim, a gente pensa muita coisa que não é. Essa aqui não tem nada a ver, até porque realmente todo mundo pensa que é 7, é um número, né? Mas não são as 7 pragas do Egito, são as 10. E em Bo, Moisés entra nas 3 últimas. E agora é importante que a gente faça essa ressalva. Tudo que está aqui, eu incluo aqui também o que nós chamamos de Novo Testamento. Tudo que está posto aqui é um código de significados extremamente profundos e eu diria como se fosse de níveis infinitos quase, de interpretação. Portanto, quando a gente olha uma história contada, ela tem a sua primeira roupagem, que é a história histórica. Os personagens históricos existiram,
Ok? Mas não nos está importando isso. Portanto, Moshe, Abraão, Jesus, vão começar a ser entendidos aqui como símbolos profundos de estados de consciência, ao mesmo tempo que personagens históricos, e que trazem para nós, o símbolo é apenas algo que enfeita, é uma máquina de energia. Trazem para nós e canalizam energias sublimes, e que a gente, ao trabalhar com isso, a gente tem facilidade de entrar em contato com esses canais de energia. Pois bem, Moshe, quando vai ao Egito, e essa história toda que a gente sabe, e as pragas se sucedem, as três últimas são encaradas como aquelas que são a pré-libertação. Olhando como chakras, são aquelas que vão falar com o ser, com chakras superiores. Olhando como Sfirotes, eu nem baixei o quadro da Árvore da Vida hoje aqui, para a gente não complicar, mas as emanações divinas que a Kabbalah estuda são as três últimas, que estão fora, inclusive, do universo restrito do homem. Muito bem. As três últimas que são, em tese, tronos de santidade, mas que ainda assim o homem estão tão enroladas sobre si mesmo, sobre si próprias, desculpa, que aquela santidade está fechada de tal forma que a luz não se liberta dali. E as pragas, em termos códigos, são golpes violentos de libertação em cima de um povo que vai simbolizar nesse código estados de consciência, de absoluta restrição, de pobreza, de encastelamento no ego, ainda que isto tenha exteriormente um poder grandioso, como tinha a civilização egípcia naquela época. Não tinha nada a ver com a civilização egípcia de 3, 6, 7 mil anos antes. Naquele momento, Egito significava, a palavra hebraica Mitzrayim, significa restrição, aperto, fechamento, encastelamento. As pragas funcionam como movimentos de libertação. E mesmo nos pontos onde nós temos sementes de luz tão poderosas, é preciso que essa liberdade se dê, porque nós fechamos essa luz como se a gente enrolasse, se pegássemos um raio de luz, em vez de deixar ele se expandir, a gente pegasse esse raio, aprisionasse, e fizesse dele um novelo, e essa luz, ao se aprisionar sobre si mesma, deixa de ter a função criadora da luz. Esse mundo de ego, onde a gente vive, é esse Egito, e essas pragas funcionam, portanto, como instrumentos de libertação. Pois então, bom, é o trecho onde se estuda essas três últimas pragas, que são, não importa, a gente não tem tempo aqui para ficar aprofundando os significados. Me desculpem. E aí pode parecer um pouco no ar, mas eu vou tentar ser o mais conciso possível, sem perder a linha do que a gente pretende. As três últimas pragas, que são a dos gafanhotos, a da escuridão e a da morte dos primogênitos, que é uma das que mais choca quem lê essa história, são as três que precedem a decisão final do faraó de vão embora, pega você o teu povo e sai. E aí, continua nesta paraxá, depois da decisão de ir embora, a instituição da grande festa do povo, tão importante que é por determinação divina, a partir daquele momento, passado a se contar o ano, que é a festa de Pessach, a festa da Páscoa, que é a festa que celebra, após aquela noite da última terrível praga, onde todos os primogênitos do Egito morrem, inclusive o filho de Faraó. Isso possui um significado também enorme. Se decide que se liberte os judeus. Como é que isso foi anunciado? Olha só, diz Deus, eu vou passar sobre o Egito. Essa palavra Pessach. Em inglês, a gente chama hoje ainda Passover. Eu vou passar sobre o Egito e vou levar comigo todos os primogênitos, e o povo hebreu marque com o sangue do cordeiro os seus portais, se recolha em casa, prepare pães sem fermento e prepare-se para sair. Porque esta noite, à meia-noite,
fará para vocês a liberdade. E assim se dá. Esse faraó liberta e o povo vai com Moisés, 600 mil homens, e mulheres e crianças, e uma multidão mesclada, em hebraico Erev Rav, também não falamos isso aqui, não interessa muito, não dá hoje. A Dani falou da ideia de um seminário, Dani, pode ser que no maio, e vão em direção à liberdade, finalmente, após 400 anos de escravidão. Tudo isso é estudado aqui. É interessante, porque a Páscoa não coincide. A Páscoa vai aparecer agora, eu não sei quando é, mas deve ser em março ou abril. Né? Tanto a cristã quanto a judaica são sempre muito próximas. Mas é agora que se está estudando na Torá, então a vibração, a energia peculiar desse processo é presencial agora, em Bo. E aí eu quero agora me ater, falando um pouquinho ainda, começando pelo que eu comecei do centro, no que está nesta palavra. Essa palavra quer dizer o seguinte, só para entender, para que a gente veja como o mundo, esses mistérios para mim são empolgantes, são fascinantes. Por quê? Porque eles nos dão a percepção de potência a nosso dispor. E essa potência se atinge por determinados estados e determinados processos internos, que não são também nenhum mistério, não são também nada que a gente só encontre depois de 500 anos de iniciação, nem 500 mil cerimônias. Ao contrário. Mas esta potência da divindade está expressa nessa palavra e na estranheza que ela provoca no primeiro momento. Bo significa venha. Porque Deus, que falava com Moisés o tempo inteiro, depois das 7 pragas, das 7 negativas do faraó, depois de mais, naquele momento final, antes das 3, Deus diz a Moisés, venha ao faraó. Vocês repararam a sutileza? Porque Deus, o faraó, é o mal, né? É o restrito. Então, se Moisés está comigo e o faraó não está, eu poderia chamar e dizer, vai ao faraó. Mas está posto isso, é só para dar um exemplo a vocês de como esses códigos se estudam. Isso aqui é matéria em estivais de estudo para, às vezes, 20, 30 anos de discussão. Venha, vai, por que eu venha? Significa que Deus estava lá. Onde estava o faraó, Deus também tem. Ele disse, olha, venha ao faraó. É claro para dizer assim, olha, venha porque eu vou com você. É, mas venha porque não só eu vou e estou. Significando que a presença divina, ela está mesmo na mais aparente treva. Até porque a penúltima das pragas é a escuridão. Esses 3 dias que falam por aí que vai acontecer, né, de vez em quando vem um e-mail, se prepare, compre coisas, compra vela, não sei o quê, é derivado de onde? Da percepção desses 3 dias de escuridão que passou o Egito, que são extremamente códigos, são simbólicos, independente de terem ocorrido ou não historicamente. Eu até, particularmente, acredito que sim. Mas, quando ele diz, venha ao faraó, ele diz, vem você, porque o Egito, quando os primogênitos morrem, em Egito também se começa um processo de liberdade. Porque o ego que se liberta começa a libertar tudo que está à sua volta. E Moshe vai ao faraó, fala das 3, anuncia então as 3 pragas finais e a liberdade se dá. Acontece o Pêssar. Nós estamos então em Bo. Exatamente nesse momento. De hoje, foi na verdade de domingo, de sábado final do dia. É assim que se conta o tempo. Entre duas Ratalás, entre uma Ratalá e outra, duas Rataló, mas estamos na energia de Bo, que vai ficar intensa, mais intensa até o Shabat. Bom, por que eu pus Abraham aqui? Olha, esse cara é o máximo. Viu, pastor? Se tem alguém que eu admiro, é Abraão.
Não porque ele foi só pai de todas as nações, mas aqui tem um toque profundo que está conectado aqui e está conectado aqui. Muito bem. A história de Abraão, a gente conhece bem também, quer dizer, o patriarca que saiu da terra de Ur, se transformou no pai dos outros patriarcas, Isaac, Jacó. Tem uma passagem que se vincula diretamente a Paraxá de Deus. Abraão saiu, lembrem de vocês, saiu com as suas coisas, também aí para ele foi o inverso. Deus chegou para Abraão e falou assim: vai, sai da sua terra. E eu vou te dar uma terra prometida. Eu estou esperando você lá. Abraão, então, é o ego na semente, é o ego primordial que vai na potência mais primordial que nós temos. É o pai. E ele vai. E passa por algumas vicissitudes, também passa pelo Egito, né? Também chega ali, tem uma história interessante entre a sua mulher e ele sai dali. E naquela época existia um Sodoma e Gomorra. E Abraão caminhava sempre junto com um sobrinho que é chamado alternadamente nos textos sagrados de irmão, chamado Ló. Vocês já ouviram a história, pelo menos já ouviram falar da mulher do Ló. Ele, a gente não lembra dele, mas a mulher dele que não estava de sal, a gente lembra. Mas Ló é uma figura importantíssima e interessantíssima, porque ele sai junto com Abraão de Ur, faz todo o trajeto das viagens, se enriquece junto com Abraão, em tal ponto que é o momento que os rebanhos dos dois, as riquezas dos dois estão tão grandes, que os pastores de cada um começam a brigar. E aí o Abraão vira para o Ló, que era sobrinho, que andava, olha só, está dando rolo aqui. Todos os meus pastores estão brigando com os seus, porque você tem vaca, tem carneiro, então um diz que é outro meu. Olha só, Abraão é sempre aquele da misericórdia, da força, da misericórdia. Ele disse: vamos fazer uma coisa? Eu te adoro, vamos separar. Você vai para lá, eu vou para cá. Me diz onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E o Ló, que é, isso tudo, gente, os códigos vão nos remetendo a várias formas. Somos todos eles. São tudo subcaracterísticas nossas. Ló é aquele cara que olhou, né? Não é aquele que diz assim: corta alguma coisa, eu corto e você escolhe. Não, o Ló diz assim: eu corto e eu escolho. Então o Abraão diz: eu corto e você escolhe, então me dá uma maior para mim. E ficou com a beleza, com as terras férteis da Transjordânia, com tudo aquilo que era vale, incluindo das cidades de Sodoma e Gomorra, que eram extremamente prósperas naquele momento, e deixou o ruim para Abraão. E numa boa, tá bom, vamos lá. Continuou ele com a sua riqueza, e Deus estava com ele, era com ele. No sentido da sua consciência, foi tranquilamente se posicionando em Deus. Ele foi morar no meio de um bosque de carvalhos, tranquilo, com o seu rebanho, com tudo mais, e ali vivendo. Bom, nessa história, o Ló, que tinha se posicionado perto desse local e onde havia a cidade de Sodoma e Gomorra, faz parte de um processo que iniciou com uma guerra entre reis. Eu não vou detalhar, é muito rei, é muita coisa. Se vocês quiserem ir, isso está em Gênesis 14. E a gente falava que não ia ser evangélico aqui, olha a história. Apontaram onde está na Bíblia. Mas quem quer ler, Gênesis 14, essa história está toda lá. Bereshit 14. Ló estava perto de Sodoma. Um dos reis, eu quero significar esse nome, que se chama Kedorlaomer. Esse nome tem um significado interessante, que é a força da medida. O que é isso? O cara que faz esse tipo de escolha como Ló é a nossa parte que se vincula àquela famosa lei da causa e efeito, do karma, eu planto, eu colho. Né? Ló escolheu aquilo, ficou ali, e veio o cara da medida para medir. E veio medindo. Sabe o que era essa medida? Uma guerra arrasadora, que veio varrendo do norte da Galiléia, para falar a verdade, de lá de Damasco, do alto da Síria, veio varrendo todo mundo, matando todo mundo, destruindo, prendendo, inclusive Sodoma e Gomorra, e Ló vai junto como prisioneiro. Esse rei vem destruindo tudo, vendo tudo. Vocês vão ver, se quiserem olhar a descrição na pele. Impressionante.
vai abatendo tudo, vai abatendo todos os reis, os amalequitas, todos aqueles que estavam na terra prometida. E Abraão, com o seu carvalhal, ouve o mensageiro dizer assim: olha, o seu irmão, aí logo não é mais sobrinho, é irmão, ele foi preso, foi capturado. Ele está prisioneiro desse rei Caderlaoma. Muito bem. O que Abraão faz? Junta 318 pessoas, escravos da sua casa. Ele transforma em guerreiros e vai com 318 pessoas. Não é especificada no texto quantos ele enfrenta, mas tudo que a gente vê na descrição anterior era mais de 318. E ele ouve seguidamente Deus: você vai porque eu estou em você. E Abraão, com 318 pessoas, eu vou acelerar agora, liberta Ló. E liberta Sodoma. Recupera todos os bens, recupera tudo que era de Ló, guarda aquilo tudo, com a vitória dos 318. E quando a coisa termina, a retidão diz assim: vem cá, o que você quer agora disso? Você fez um bem maravilhoso. Fala o que você quer para você e pega. E você: não, para mim, olha só, cara, eu não quero nada. Nem uma correia de sandália eu quero. Eu só quero que você entregue o Ló à liberdade, dá os bens deles, e os meus 318 aqui, você paga a comida deles, paga aquilo que eles, afinal de contas, eles batalharam, mas eu não. Para você não dizer que eu enriqueci ao seu custo, às suas custas. Ele sai daí. O cara falou para esse cara: o cara, olha que depois ele vai lá em Sodoma para tentar libertar a cidade da destruição. Ele liberta o Ló 2 vezes. Sodoma é destruída, e apesar dele apelar até o final, ele sai de 100 justos para 10. E ainda assim não havia 10. Quando ele chega aqui, ele vai ter um encontro que até hoje na Bíblia é questionado. Ele passa por um lugar onde se diz ser a cidade atual, já naquela época, de Jerusalém, ou Jerusalém. E ele é abençoado pelo sacerdote do Altíssimo. Eu vou portuguesar aqui, mais ou menos. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. E sai da cidade com pão e vinho e o abençoa e diz: bendito é você, Abraão, porque contigo está o Altíssimo segue os teus caminhos e é o teu escudo. Existe a expressão ainda em hebraico, Magen Abraham. O escudo do Abraão é a presença divina, e esse rei sacerdote, o abençoa, entra aí e sai. Depois eu vou falar daqui que muita gente refere, diz que ele era Jesus. Não é Jesus. Nós estamos falando de consciência. Mas tem uma referência aqui sim, aqui e aqui. Melquisedeque abençoa Abraão, e mais então, em plena bênção, sai. E aí, numa determinada, ele em pleno recebeu aquela bênção, ele resolveu dar o dízimo de tudo aquilo que ele tinha. Ele pegou e entregou a Melquisedeque. Ele entregava e os bens dele não paravam de crescer. Ele senta para dormir, e aí tem uma descrição impressionante na Bíblia, onde nós vamos brincar aqui e ali. Ele deita à noite, e sobre ele cai uma escuridão enorme, um terror. Ele ouve uma voz dizendo: Abraão, você é abençoado, você tem, olha para o céu, vê as estrelas, você pode contá-las? Pois então, no mesmo número dessas estrelas que você não conta, serão aqueles filhos da sua descendência. Olha para as areias do mar, você pode contá-las? Ele é aterrorizado por aquelas crianças assim: essa descendência é o meu povo, e a ela eu darei a terra prometida. A mesma terra de onde você veio, para onde eu te mando agora, mas a escuridão continua.
esse povo passará 400 anos, a partir da quarta geração, em escravidão. E só será liberto depois disto. Mas depois dessa libertação, a libertação será final e esta terra virá a eles. E aí, Abraão, o que mais? Eu quero um sacrifício. Eu quero que você pegue uma ovelha, um carneiro, uma cabra, um pombo pequeno e um pombo grande. Esses três você vai fazer sacrifício, cortá-los em duas partes. O pombo e o pombo menor não. A escuridão continuava. Abraão pega os três animais, faz como recebeu a ordem, separa as partes, mas as põe perto uma da outra. A escuridão continua. No meio desse terror, quando ele começa a fazer isso, começa a vir aves de rapina. Ele as afasta. Não deixa que elas tomem aquilo. E no final, uma tocha de fogo vem e passa em cima daqueles sacrifícios. E quando termina, aquelas metades estavam unidas. Ele se levanta e aí ele ouve novamente sobre a sua descendência e ele diz: mas que descendência? Eu não tenho filhos. O meu descendente vai ser o meu herdeiro, vai ser o meu servo Eliezer. Assim, você se engana, você vai ter um filho e esse filho será o pai, a continuidade da sua paternidade para que muitas nações aconteçam. E termina esse trecho extremamente interessante e denso. Ora, ele está se referindo nesse momento, por isso que eu juntei, aqui. Por que entra aqui essa figura de Jesus? Aonde ela entra? Ora, Abraão, todas essas figuras, consideradas no seu aspecto limitado, são expressões do nosso ego, ou do nosso ser dele. A gente chama ego, às vezes o ego sempre remete a uma coisa ruim. Né? O ego é ruim porque a gente está fazendo dele essa coisa que a gente faz, mas ele é divino, sempre foi. Aliás, nada deixa de ser divino. O potencial divino, ele está aqui dentro de nós, e essas três figuras representam três facetas do ego, que se conduz à divindade, levando cada uma delas a um aspecto de libertação, aqui diretamente falando. Porque, vejam que eu estou relatando a vocês, no final desse episódio em que ele liberta Ló com seus 318 guerreiros, vou botar isso de novo aqui. Ele vai ter um sonho onde vai ser predito o que acontece com Moisés e o povo depois dos 400 anos de servidão. Ora, depois de um tempo, aparece uma figura que em boa se descreve no final a Páscoa, ou Passover, e se entrega a um sacrifício num dia de Páscoa. Judeu que era, judeu que fora, desde o primeiro momento da sua vida, e até o último. Tanto que quis fazer a refeição pascual com os discípulos. Se fez depois, a gente não interessa. O que interessa é que esta figura limpou a libertação, que aqui foi evidente, aqui foi predita, aqui foi evidente, e aqui, como um movimento ternal, né, um compasso de 3 tempos, esta figura completa aí não se torna maior ou menor, não estamos falando disso aqui, por mostrar que, no fundo, a grande liberdade que cabe a cada um foi evidente aqui como uma libertação ostensiva, foi predita aqui em semente por aquele que foi pai de todo um processo, mostrando onde tem que surgir. Este aqui completa, mostrando que a grande libertação de cada um, dos nossos estados de consciência limitados, para entrarmos num estado onde a morte desaparece. Jesus não fez isso aqui porque ele era o único Filho de Deus e porque a morte só ele que ressuscitou. Isso é uma grande bobagem.
Jesus sabia perfeitamente que esse processo era um conjunto, uma obra conjunta, e que o seu sacrifício, crucificado pelos romanos, mostrava que a ressurreição posterior, como Elias ressuscitou e como outros mostraram também em alguns momentos da história, e esse processo, os processos limitadores, entre eles a morte, jamais seriam capazes de derrotar uma consciência liberta. Krishna vai dizer, ou disse isso alguns 1000 anos antes a Arjuna, quando diz, vamos começar a batalha, quem é que fala que matar é matar a alma? Então, Jesus aqui mostra uma consciência cósmica à disposição de cada um de nós que entenda que dentro do nosso ego esses aspectos precisam ser entendidos. Todos eles levam, quando entendidos assim, a uma liberdade de consciência, que é o que a gente pode chamar de consciência cósmica, ou é o mesmo, consciência crística, ou é o mesmo, consciência messiânica. Messias, Mashiach, somos nós, porque a potência divina jamais nos abandona. E eu recomendo, eu passo o recado que o mais interessante para nós é começarmos aqui. Esse nível é o nível da semente. No fundo, todos fazem e falam a mesma coisa. Abraão mostra o poder da misericórdia, o poder do amor incondicional, o poder de se transformar situações, mas veja bem, isso às vezes quando a gente fala, soa para nós, misericórdia é aquele cara que é bonzinho, né, sujeito que diz sim para tudo, não está ali meio frágil. Nós associamos burramente estados de misericórdia com estados de impotência. Não são. Por isso eu trouxe uma história aqui que talvez alguns de vocês não conhecessem. Quando se precisou valer de 318, esse número aqui tem um significado interessante, seja como ele for partido, eu posso fazer várias, né? Eu posso transformá-lo, por exemplo, em 12, posso transformá-lo em 3, posso dividir o 3 e o 18 aqui, que significa a vida. A guerra que você faz com guerreiros, quem são os guerreiros? São os seus escravos. Quem são os seus escravos? São todas as características do ser que você controla a partir da semente. Abraão é o pai, pois, da consciência cristã. Ele não é pai de nações, religião, catolicismo, judaísmo e islamismo. É, mas isso é a ponta da ponta do iceberg. Ele é pai de estados. Você atinge outros estados, porque Moshe vai representar um estado de vitória, um estado de eu sou levado para poder libertar. Se não houve Abraão, não há Moshe, tanto que Abraão tem esse sonho que eu contei para vocês, mostrando que apesar disso tudo a liberdade vai acontecer. Ou seja, se há um determinismo no cosmos, é de que nós seremos libertos em algum momento. Ou temos logo, eu acho. E Jesus vai aparecer como aquele que mostra no final que essas duas posições são sintetizadas em vidas normais como a nossa. Alguém que aparentemente perde, mas nunca perdeu. Sempre existe a vitória, inclusive sobre o último dos inimigos que a gente acredita existir, que é a morte. Fica claro aqui. Esse processo se soma, se completa, e a palavra boa, venha, fica soando para nos convidar a entrarmos nessa consciência divina. E aqui, vou voltar para Abraão. Na hora que eu faço esse movimento, que eu boto a potência para fora e vou agir, Melquisedeque, o sacerdote que é rei, vem abençoar, porque Melquisedeque é esta consciência.
Paulo de Tarso faz uma análise sobre ele em suas epístolas, que ele diz: esse rei não tem genealogia, não tem nada, refere-se a um estado de consciência crística, que cada um atinge quando Abraão, por exemplo, atingiu. Ele venceu e ele não quis nada para ele. Ele libertou o Ló e foi libertar de novo, depois o Ló continuar morando em Sodoma. Sempre, sempre, sempre em potência aberta. E aí, mostrando que essa potência não tem nada de bobagem, de fraca, e ele era um cara extremamente próspero, morreu próspero. Tanto que Abraão, por isso eu digo começo, porque começando aqui, a vida dele é um ensinamento para nós, porque começando aqui nós vamos exercendo os direitos que temos a essa potência, fazendo disso algo como campo de meditação, campo de entendimento. Eu recomendo que se leia, que se chegue em casa, se entre, comece a imaginar a figura de Abraão, comece a pensar, em algum momento, tu fala de um seminário, a gente pode dar alguns instrumentos, hoje a gente já está chegando no final da hora, que ajudem esse tipo de meditação, de entrarmos nesses estados de potência interna, onde as áreas masculinas, eu esqueci de falar de Jesus, eu falei aqui da vitória, e Jesus representa como ele foi chamado de filho, não porque ele seja o único filho de Deus, mas ele representa um estado que se equivale a Jacob, o estado do equilíbrio entre essas forças se juntam e se tornam uma. Repito novamente, nenhuma delas é maior do que a outra, isso é absurdo, esse tipo de análise. E, só por último, na tradição cabalística, Abraão é tido como aquele que pegou uma tradição mais antiga ainda e compôs um livro pequenininho, extremamente misterioso, chamado Sefer Yetzirah, o livro da formação. E Abraão era um extremo conhecedor dessas forças cósmicas, ficou assim. Né? Ele sabia perfeitamente fazer com que as forças astrológicas, como sempre nos diz a Rosa, predispõem a karmas, refletem o nosso passado, tanto bom quanto mal. Estruturas planetárias continuam influenciando a nós, mas isso é um conceito amplo, onde nós influenciamos e somos influenciados. Abraão figura aquilo que dentro da visão cabalística se fala do Ein Mazal, que é aquele que consegue vencer as características não boas que aparecem nas nossas estruturas, porque são fruto dos nossos movimentos passados, que são refletidas nos astros, e consegue cortar isso na raiz. Ou seja, Abraão é o precursor, e aí eu termino por hoje, daquilo que nós temos nos batido tanto na casa, como caminho a ser buscado, porque tudo aquilo que nós falamos aqui, por exemplo, descrevemos aquela guerra daquele rei, à medida que vem medindo de volta, nós estamos presos às leis kármicas. E se há uma grande libertação, é a libertação dessas leis. E a libertação se dá pelos movimentos de misericórdia. Por isso eu estou insistindo aqui. Abraão, portanto, é o grande precursor, pela sua forma de agir e de ser. Ele queima, vamos chamar assim, as sementes plantadas, eventualmente, em outros momentos, e traz o que nós chamamos da lei da graça. Lei esta que é estado de consciência, que não é, isso aqui é tão mal entendido, que a gente diz assim, recebeu a graça, ou seja, Deus chegou e resolveu dar uma graça porque achou que você era bonitinho. Né? Pronto, vou fazer esse cara aqui. Não é isso. O estado da graça é algo que a gente conquista. Começa pela misericórdia, porque quando eu sou misericordioso, eu vou quebrando as estruturas que criaram semente no passado. Isso é tão claro. No primeiro momento, isso apresenta-se apenas em nível imediato, reconhecido dos karmas mais próximos. Mas se a gente aprofunda esse estado, nós vamos rompendo uma a uma cadeias que às vezes estão estruturadas em tempos
tempo muito rápido. A gente passa a ser senhor do tempo. Abraão é dito, ele formou almas. O que quer dizer que o ego, quando entra no estado de Abraão, ele se torna um co-criador de verdade. E aí a última palavra que eu vou dizer para vocês, 9h15 está bom para a gente terminar, hoje é o primeiro dia, estou cansado. Eu estou pondo essa letra aqui, mas lá no Gênesis, se vocês lerem tudo, aliás, o livro de Bereshit, do Gênesis, é o que mais me surpreende pelos seus códigos, todos são, mas esse então tem aquela coisa. Alguém sabia dessa história da tocha passando dentro dos sacrifícios? Não. Tem muitas histórias interessantíssimas, né? Mas para terminar, eu já falei isso aqui também, na visão de todas as tradições, todas, não só a hebraica, escolha uma, vocês vão ver como os símbolos estruturam a linguagem, como a linguagem é o próprio movimento de energia do universo criado, e portanto é natural que a gente perceba que quando você codifica alguma energia ou alguma força, ela apareça sob uma forma, e esta forma condensa em si essa potência. E ela vai expressar essa potência se eu me ligo a ela. É a mesma coisa que eu, se tiver um aparelho de TV aqui e ligar, eu vou ver a novela que está passando. Então, para essas tradições, a linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem simbólica, nada mais é do que condensadores e distribuidores de energia. Seja um mantra, isso aqui, por exemplo, na tradição védica, isso aqui é um condensador energético, vinculado a um tipo de vibração que se chama no hinduísmo, se configura no hinduísmo como o que a gente mal, burramente no ocidente, às vezes até brinca, atribuindo para os caras adoram, são idólatras, né? Se vincula a um Deus, mas que é uma característica cósmica, é uma força, simbolizada em Hanuman. Como esse Deus tem a forma de macaco, aqui a gente no ocidente brinca e ri, está achando aquilo uma bobagem, mas não é. Mas isso que está aqui, é uma estrela de 6 pontas aqui no meio. É um condensador cósmico. Aqui estão energias concentradas e podem ser utilizadas. Podem se fazer distribuição. Ora, a mesma coisa se faz. Eu tirei, eu não sei nem se gruda. Não, eu acho que sim. Está em pé. Obrigado. A mesma coisa se faz com o alfabeto hebraico. E eu quero terminar pelo seguinte. Vocês estão vendo aqui essas 4 letras aqui que se mostram um nome sagrado. Aqui está tudo. Vejam como as coisas são simples. Essa letra que está aqui repetida 2 vezes foi acrescentada ao nome de Abraão em hebraico. Ele não tinha. Agora eu vou exagerar. Deixa eu fazer uma vez. O nome dele em hebraico não tinha essa letra. Ele chamava Abrão, ou Abrão. Deus chegou e pegou essa letra daqui e pôs no meio. Então, isso aqui ficou com o rei no meio. Virou Abraão. Por que eu estou contando essa história? Esta letra, ela é tão importante que ela está posta 2 vezes aqui no nome sagrado. Ela é a configuração da feminilidade criadora do cosmos. É o grande útero cósmico, é a grande mãe que cria, forma, cai e se levanta. Os grandes ciclos da vida. Portanto, cair não tem grandes problemas, cuidado assim. E esta letra está posta exatamente aqui para mostrar do mais alto até o mais baixo, tudo é a mesma coisa. E quando eu ganho isso no nome, como ganhou Abraão, ele passa a se transformar em alguém que se transforma num canal de criação. Ele passa a ser um criador.
Por isso que eu estou dizendo a vocês, vamos começar com Abraão. Nós ainda somos Abraão. Mas essa letra pode aparecer a qualquer momento. E hoje, a gente está num dia, começa, a casa começou agora, tem um ano pela frente. Tem muita gente aqui, gente, em volta da gente. Eu diria que vocês aproveitem. Eu, pelo menos, vou tentar. Nesse finalzinho agora. E eles todos estão nesse diapasão. Misericórdia absoluta para eles. A gente precisa apenas abrir o nosso receptor para poder ativar as potências que cabem a nós ativar. Cabe a nós ativar cada uma das potências. Resumindo nessa palavra, pouco, simplesinho, são essas duas primeiras letras de Abraão aqui. Só que no inverso, em vez de ser assim, é assim. É uma permutação. Portanto, venha, de Deus chama, o Egito, não, venha para mim, consciência divina. Estou o tempo inteiro chamando. Você está no Egito? Eu estou te chamando. Você está na Terra Prometida? Ótimo. Eu continuo a te chamar para outros chamados. Estou em caminho? Eu estou te chamando. Eu acho que a gente podia atender ao chamado. Obrigado. Gente, desculpa, obrigado. Avancei. Vamos aproveitar esses últimos minutinhos. Vamos uma música para que a gente comece bem essa semana. Vamos lembrar sempre do Maurício nesse final. É só apertar. Quem tem uma alma caridosa aqui, sabe você? Tirou? Então não precisa de música, vamos lá. Vamos sem música mesmo. Música interior. A inspiração vai sempre auxiliar importantíssimo. Não é escola espiritual que precisa da respiração, porque o ar, o sopro, é o próprio movimento da vida. Até para que nós possamos controlá-la, preciso conhecê-la. Portanto, não vamos esquecer da respiração. Já que a gente está começando o ano, tem algumas resoluções a serem tomadas, por que então uma delas não ser a de quando a gente levantar, antes de botar o pé no chão, quando nós formos deitar, antes de tirar os pés do chão, nós não nos concentremos e a partir do canal sublime da respiração, ao irmos as forças cósmicas, fazermos o nosso contato com a divindade. Isso vai nos levar àquilo que os grandes mestres chamam de estado de oração, e vai poder se expressar ou numa oração, seja qual for ela, uma oração que a gente já conheça, uma que brote espontaneamente, até que um dia esse estado vai ser como uma fonte que brota e não cessa. Portanto, nas nossas resoluções de ano, vamos fazer isso para que tudo isso que nós ouvimos, que nós lemos, não fique circulando à nossa volta, mas que nós venhamos efetivamente e o nosso faraó interior, golpeado dessas forças libertadoras, nos permite a Páscoa, a libertação, o caminho que se inicia da Terra Prometida, que é o estado de consciência de filhos, de pequenos deuses. O Salmo 82 nos diz, Jesus se valeu dessa frase,
exatamente para mostrar que ele não estava se propondo como Deus, o único Filho de Deus. Depois da festa de Sukkot, Jesus diz, citando Asaf, vocês são deuses. No hebraico, Elohim, esse foi o nome usado no Salmo, é o nome usado no Salmo. Elohim é o Deus da criação e, portanto, nós somos criadores. Não vamos nos esquecer, pois, de cada dia, antes de levantarmos e antes de voltar de noite, pelo menos nessas 2 horas, nesses 2 momentos, virmos um pouco mais na direção do manancial infinito, que rompe toda a cadeia, toda a servidão, todo o cargo, pouco a pouco nos leva a sermos como Abraão, a fazermos parte da sua descendência, criadores que somos como ele. Quando nós despertamos, nós vemos como sempre uma estrela no céu, ao lado de inúmeras outras. Nesse instante, sabemos que aqui estão, perto de cada um de nós, nos deem forças, para que empreendamos essa jornada, para que alcancemos vitórias. Nada é impossível naquele que tem fé. Abraão teve fé em todos os chamados que recebeu. Nós somos Abraão. Esse trabalho sublime seja plantado em nós hoje. Cada um de nós, aqueles que nesse exato momento compartilhamos através de nossos pensamentos, mas de forma generosa e misericordiosa, como fez Abraão. Sem medo, porque doando, estamos na fonte infinita. Que venha a cura, que venha a certeza, que venha a perseverança, que venha a coragem, para que 318 guerreiros em nós despertem e sejam utilizados para que nós recuperemos e libertemos tudo aquilo que é nosso, e sempre foi, porque não tivemos em nenhum momento medo de abrir as mãos e participar das forças divinas que regem a vida, doando, amando. Amamos porque amamos. Já temos perdoado. Aquele que ama incondicionalmente não precisa perdoar. O ego não caro a paz. Recupera suas vestes divinas e entra no campo do mistério sondável. Liberdade. Essa é a palavra que nós todos vamos em direção a esse estado.
todos aqueles que estão conosco em pensamento recebam também como nós, não sendo, não parte de nós mesmos, mas sendo nós mesmos. Que nós possamos, como Abraão, receber a bênção de Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de Shalom, o rei da paz. Essa paz esteja em nós, hoje sim. Obrigado a todos vocês. Uma ótima semana. Vamos levantar aos poucos.